Julho 12, lendo a história de Deus. Miqueias 5-7. Miqueias 5. O governante que virá de Belém. Reúna as suas tropas, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. Mas você, Belém Efrata, embora pequena, entre os clãs de Judá, de você virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. As suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso, os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então, o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus, e eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a nossa paz. Quando os assírios invadirem a nossa terra e marcharem sobre as nossas fortalezas, levantaremos contra eles 7 pastores, até 8 líderes escolhidos. Eles pastorearão a Assíria com a espada e a terra de Nimrode com a espada empunhada. Eles nos livrarão quando os assírios invadirem a nossa terra e entrarem pelas nossas fronteiras. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos como orvalho da parte do Senhor, como aguaceiro sobre a relva, que não porá a sua esperança no homem, nem dependerá dos seres humanos. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leão forte entre os rebanhos de ovelhas, leão que, ao atacar, destroça e mutila a presa, sem que ninguém a possa livrar. A sua mão se levantará contra os seus adversários, e todos os seus inimigos serão destruídos. Naquele dia, declara o Senhor, matarei os cavalos do meio de vocês, e destruirei os seus carros de guerra. Destruirei também as cidades da sua terra e arrasarei todas as suas fortalezas. Acabarei com as suas obras de feitiçaria e vocês não mais farão adivinhações. Destruirei do meio de vocês as suas imagens esculpidas e as suas colunas sagradas. Nunca mais vocês se curvarão diante da obra das suas mãos. Desarragarei do meio de vocês os seus postes de Azerá e eliminarei as suas cidades. Com ira e indignação me vingarei das nações que não me obedeceram. Miqueias 6. A acusação do Senhor contra Israel. Ouçam o que diz o Senhor. Fique em pé, defenda a sua causa diante dos montes, que as colinas ouçam o que você tem para dizer. Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor. Escutem, alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele entra em juízo contra Israel. Meu povo, o que fiz contra você? Foi muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzir você, meu povo. Lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, tramou, e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde-se da viagem que você fez desde Sitim até Gilgal, e reconheça que os atos do Senhor são justos. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me diante do Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu primogênito por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo, por causa do pecado que cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de você. Pratique a justiça, ame a lealdade e ande humildemente com o seu Deus. A culpa e o castigo de Israel
A voz do Senhor clama à cidade. É sensato temer o seu nome. Prestem atenção na vara e naquele que o designou. Devo ainda me esquecer dos tesouros da sua impiedade, ó casa ímpia, e da medida falsificada que é maldita? Devo considerar puro alguém com balanças desonestas e com uma bolsa de pesos falsos? Os ricos que vivem entre vocês estão repletos de violência. O seu povo é mentiroso e a língua deles fala enganosamente. Por isso, eu mesmo os farei sofrer e os arruinarei por causa dos seus pecados. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Continuarão de estômago vazio. Vocês ajuntarão, mas nada preservarão, porque o que guardarem a espada entregarei. Vocês plantarão, mas não colherão. Espremerão azeitonas, mas não se ungirão com azeite. Espremerão uvas, mas não beberão vinho. Vocês obedecem aos decretos de Omri e a todas as práticas da família de Acabe, e seguem os conselhos deles. Por isso, eu os entregarei à ruína e o seu povo ao desprezo. Vocês sofrerão a zombaria das nações. Miqueias 7. A desgraça de Israel. Que desgraça a minha! Sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para eu provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada uma caça o seu irmão com redes, com as mãos prontas para fazer o mal. O governante exige presentes. O juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. O melhor deles é como um espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do seu castigo. Agora reinará a confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos, até com aquela que se deita nos seus braços. Tenha cada um cuidado com o que diz, pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Mas, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Israel se levantará. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira, até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz. Contemplarei a sua justiça. Então, a minha inimiga o verá e ficará coberta de vergonha. Ela que me disse: onde está o Senhor, o seu Deus? Os meus olhos verão a sua queda. Ela será pisada como o barro das ruas. O dia da reconstrução dos seus muros chegará. O dia em que se ampliarão as suas fronteiras virá. Naquele dia, virá a você gente, desde a Síria até o Egito, desde o Egito até o Eufrates, de mar a mar e de montanha a montanha. Mas a terra será desolada por causa dos seus habitantes, em consequência das suas ações. Oração e louvor. Pastoreia o teu povo com o teu cajado, o rebanho da tua herança, que vive solidário em uma floresta, em férteis pastagens. Deixa-o pastar em Bazã e em Gileade, como nos dias antigos, como nos dias em que você saiu do Egito. Eu lhe mostrarei maravilhas. As nações verão isso e se envergonharão. Despojadas de todo o seu poder, porão a mão sobre a boca e taparão os ouvidos. Lamberão o pó como a serpente, como animais que se arrastam no chão, tremendo
sairão das suas fortalezas, com temor se voltarão para o Senhor, o nosso Deus, e terão medo de ti. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor leal, de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó e amor leal a Abraão, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.